crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa videoaula de revisão. Hoje nós vamos dar uma pequena revisada no nosso bloco inteiro para ver sobre quais atividades de artes nós já falamos, sobre quais modalidades. Lembrando que esse bloco era o bloco que tinha como tema brincadeira. Então a gente pega lá na página 1 do nosso primeiro bloco e vamos ver que a gente tem algumas manifestações artísticas aqui, tudo bem? Dá uma olhada, vamos dar uma recordada. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, só pra gente dar uma recordadinha, tudo bem? E aí a gente começou a falar sobre as brincadeiras antigas, sobre brincadeiras novas. E aí a gente iniciou esse bloco falando sobre algumas brincadeiras e sobre o que a gente visualizava nessas 4 figuras. Lembra lá na nossa primeira aula? Então, foi bem legal porque a gente se conheceu e conheceu um pouquinho dos jogos que nós fazemos quando éramos mais novos, tá bom? E aí a gente fez as primeiras perguntinhas respondendo algumas coisas. Partindo para a página 3, nós vimos também brincar com humor e arte. Nós vimos como desenhar as figuras dos rostos. E nós vimos também que algumas vezes elas podem ser exageradas. E nós vimos como que nós vamos colocar assimetria dentro dos nossos rostos, tudo bem? Então, tipo, nós vimos que o tamanho da nossa orelha, o tamanho é uma distância que tem aqui, que é basicamente a distância que tem do nosso nariz até a nossa ponta do queixo, que é o tamanho da nossa orelha, e aí que é o tamanho da nossa testa, e tem várias simetrias que nós aprendemos, tudo bem? Passando para a próxima página, lá na página 5, nós vimos algumas obras de roda. Lembra que nós fizemos algumas coisas de ciranda, que nós vimos também essa obra chamada Ciranda em Porto de Galinhas? E alguns de vocês disseram que inclusive já tinham ido para Porto de Galinhas. Olha que legal! Então alguns já tinham até ido para o local da obra. Olha que bacana, que interessante, né? Partindo um pouquinho, nós vimos um pouquinho de Ilha de Itamaracá. Nós vimos essa mulher super linda, super talentosa, que faz várias músicas de roda, de ciranda, e que nós tivemos o privilégio de ouvir durante as nossas aulas também. Lembram? E que foi muito interessante, eu falei pra vocês, olha, presta atenção em quais instrumentos que nós estamos ouvindo. Vou deixar aqui uma musiquinha rolando, né, de fundo. Presta atenção em quais instrumentos que a gente está ouvindo, quais instrumentos vocês conseguem identificar, o que vocês podem dizer que vocês estão ouvindo, e todo mundo prestou atenção, e começou uma série de instrumentos. E daí veio para nossa outra atividade aqui na página, que voltamos lá para a atividade da página 6, onde alguns instrumentos são mais utilizados para a ciranda, tá bom? Lá na página 9, nós vimos algumas brincadeiras antigas com a pintura que nós temos aqui do Peter Bruegel. Tá vendo? E aí, essa pintura, ela traz algumas brincadeiras que eu perguntei pra vocês. Vocês conhecem? Vocês conseguem identificar? Que brincadeira é essa? Vocês já brincaram disso? E algumas pessoas falaram, eu já brinquei de carta. Eu já brinquei de Maria Cadeira, que é aquele que você cruza o braço com seu amigo e o outro senta em cima. Eu já brinquei de Maria Cadeira, eu já vi perna de pau, eu já brinquei de esconde-esconde, eu já brinquei de pula-sela. Então tiveram várias brincadeiras que a gente até hoje faz, tudo bem? Lá na página 11, que nós fizemos a pintura nas superfícies de papelão, lembra que eu falei pra vocês trazerem os papelões, pra vocês trazerem tampa de caixa, pra vocês trazerem esses materiais pra gente ver como nós podemos também fazer arte em superfícies diferentes? Por exemplo, eu tô acostumada a fazer arte em superfícies diferentes, então eu faço artes além de nos papéis, não reparem a bagunça, mas eu faço artes também na minha parede. Então, por exemplo, eu pintei a minha parede aqui do quarto, e é isso, eu sei, agora nós sabemos que não precisa ser necessariamente uma folha de papel, uma superfície única para nós fazermos nossas artes, tudo bem? Vamos dar sequência nisso daí? Nós também vimos alguns brinquedos e a comunidade, como os brinquedos de Miriti, lá na página 13, ó. E aí eu perguntei para vocês se vocês conheciam alguns outros brinquedos que fossem brinquedos típicos de outras regiões. E aí vocês falaram assim, professora, eu vejo alguns brinquedos, mas eles não parecem brinquedos, os brinquedinhos de madeira, sabe? Mas eles parecem mais decorações do que brinquedos.
E sim, alguns brinquedos hoje, inclusive, são usados como decorações. Então, ficou meio que misturado. Esses brinquedos são muito coloridos, são muito criativos. Então, algumas pessoas compram eles não com a finalidade de brincar, mas sim com a finalidade de decorar um ambiente. Lembra que muitos de vocês falaram, ah, se minha mãe visse, ela ia colocar assim na mesinha, na prateleira. É bem isso mesmo. Nós também fizemos os brinquedos populares recicláveis e nós vimos um pouquinho disso daí com o barangandão. Oh, eu tenho aqui o meu barangandão também. E aí nós fizemos o barangandão colorido. Deve estar fazendo vários ruídos no microfone, me desculpem por isso. E aí nós fizemos o nosso barangandão a partir da página 15 e vimos como nós podemos fazer brinquedos fáceis e recicláveis. E esses daqui vocês me mandaram as atividades lembra? Que vocês escolheram uma música, que vocês fizeram uma coreografia utilizando o barangandão de vocês. Meu gato, inclusive, está louco para pegar o meu. Partindo. Nós também começamos a ver a partir disso os espetáculos de dança que misturam essas brincadeiras. Nós vimos aqui também a companhia Brincos e Folias. Lá na página 17 nós começamos a ver essas coreografias e vocês também fizeram atividades com esse tema de brincadeiras, com essa peça que eu deixei lá pra vocês um pouquinho antes dessa quarentena começar, lembram? E a partir disso nós também vimos dança contemporânea e nós vimos como a arte é movida através de várias coisas diferentes. Então a gente já teve brincadeiras, a gente já teve objetos, nós já tivemos aí a música que vem dentro dessa ciranda. E aí nós evoluímos para quando a coreografia se torna uma brincadeira. Ou será quando a brincadeira se torna uma coreografia, não é mesmo? Porque principalmente as nossas brincadeiras, que nós vimos muito, pega-pega tem uma coreografia preparada. Você vai lá e vai pegar o seu amigo. Então vocês têm que correr um atrás do outro, um tem que fugir, o outro tem que correr para pegar. É uma loucura, mas não deixa de ser uma brincadeira essencial para nosso crescimento, tudo bem? Lá na página 23, nós temos também algumas companhias que começaram a utilizar as brincadeiras como forma de compor as suas peças, tá bom? E aí nós vimos lá a companhia Trucks e que eles fizeram aquela parte de peça utilizando descartáveis para formar sapinhos. Lembra que nós vimos isso numa videoaula? Eu vou deixar linkado aqui os cards das nossas videoaulas anteriores para vocês conseguirem acompanhar caso vocês tenham perdido uma ou outra, tudo bem? Nós também, lá na página 25, criamos o nosso teatro de objetos, que foi a partir de brincadeiras, a partir de histórias antigas que nós conseguimos criar as nossas peças de teatro utilizando os objetos como personagens. Tudo bem? Nós vimos na aula da semana passada que nós podemos também pegar outros elementos como sapatos para criar os nossos personagens, dando eles um pouquinho de características mais próximas de outras pessoas. Por exemplo, nós vimos uma irmã que era empresária e uma irmã que era musicista. Então nós tivemos aí dois polos para criar a nossa história. Tudo bem? Nós começamos a ver também lá na página 29 como que essas características que nós colocamos nos personagens dão vida a eles. Então nós começamos a conceber a ideia de que as personagens são pessoas e elas têm história. Então quando a gente vai assistir um vídeo, um filme, o que a gente vê? A gente vê ali personagens que têm toda uma trama, que têm toda uma vivência. Nós temos ali os personagens, tem um lugar, tem um objetivo, tem uma história por trás de tudo. E começamos a ver que essas características que fazem, que compõem a vida daquele personagem, tudo bem? Então, encerrando toda essa história, tudo de como iniciamos com uma brincadeira, a partir de brincadeiras nós chegamos no desenvolvimento de personalidades para objetos de teatro e para personagens, nós vamos fazer o fechamento deste bloco, que vai ser o quê? As atividades da página 31 e 32 para quem ainda não fez, tá bom? E esse é o fechamento, a nossa pequena revisão. Se você não entendeu alguma coisa dessa evolução artística, deixa aqui nos comentários para mim, ou manda no Schoolies ou manda no Binóculo, que eu vou estar respondendo todos vocês, tudo bem? Lembrando
que aqui nós falamos sobre evolução de personagens, sobre evolução de brincadeiras e sobre evolução de arte. Não deixem isso passar, hein? Porque mais pra frente a gente vai começar a dar uma aprofundada nisso, tudo bem? Então, galera, por hoje é isso. Espero que todos tenham gostado desse primeiro bloco. E um grande beijo e até!